Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil. Nesta segunda-feira, repercutindo os principais campeonatos estaduais no Brasil. Hoje a gente vai repercutir todos os campeões, Hoje a maioria dos estados estão em festa, porque ontem foram definidos os últimos campeões estaduais pelo Brasil, até porque no próximo final de semana nós vamos ter o início do Campeonato Brasileiro. Então esse final de semana foi o prazo final para que os estaduais definissem os seus campeões. E temos muitos assuntos importantes, mas antes disso você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte. Hoje nós estamos sem a Marina Maimone. Marina foi a um médico, vai extrair o dente do siso, Ela está ficando muito mais velhinha agora e por isso mesmo está extraindo os dentes do siso. Tomara que tenha ocorrido tudo bem, tudo em ordem, tudo tranquilo. E a partir, acho que de quarta-feira, a Marina vai estar conosco novamente. Tomara que tenha ocorrido tudo normalmente e a Marina possa estar conosco mais uma vez. Você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte mandando um e-mail no facebook.com/Rede Família Esporte ou através do nosso e-mail esporte@redefamilia.com.br. Você também pode acessar as edições do nosso Rede Família Esporte acessando o YouTube RF Esporte. Se você quiser ainda digitar a data do dia que você perdeu, do dia que você quiser assistir, desde o início do programa até a data da última sexta-feira, lá no Facebook, no YouTube, lá todas as edições do Rede Família Esporte, para você que perdeu alguma edição por qualquer motivo, lá no Facebook, todas as edições do Rede Família Esporte. As manchetes de hoje do nosso programa: Corinthians empata na Vila Belmiro e conquista o 27º título paulista. O Santos queria, porque queria esse título para ficar como quarto, um tetra do Paulista, seria o único time brasileiro a conquistar um tetra paulista, mas infelizmente o Corinthians colocou água no chope do peixe. Será que foi o último jogo de Neymar pelo Santos? Temos uma matéria especial falando sobre isso. 18 estados já conheceram seus campeões. Vamos falar também sobre essa matéria. E um link direto de Minas Gerais com a TV Leste de Minas para repercutir o título do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que, olha, o Cruzeiro fez um 2-0. Todo mundo achava que o Cruzeiro poderia conquistar esse título, mas depois ali num pênalti, foram 3 pênaltis, O Atlético Mineiro acabou conquistando um pênalti, fazendo 2-1, diminuindo, aí teria que fazer mais 2 gols. O Cruzeiro aí não teve jeito, teve confusão também. Aliás, onde não teve confusão, não? Que situação, depois nós vamos mostrar também uma confusão enorme na Vila Belmiro. A torcida do Santos brigando com a Polícia Militar de Santos. Foi realmente uma confusão brutal, Os torcedores não respeitando a Polícia Militar não respeitando os torcedores. Cenas lamentáveis na conquista do título do Corinthians. Não foram torcedores que brigaram com os torcedores, Foram torcedores do Santos que brigaram com a Polícia Militar. Realmente, nem isso eles estão respeitando, nem o policial, nem a autoridade policial, os torcedores estão respeitando. Começando o programa de hoje, vamos falar a respeito do Santos, O Santos precisava da vitória por um gol de diferença para levar a decisão do Paulista para os pênaltis. O Corinthians segurou o ímpeto santista e conquistou o 20º título paulista. Vamos ver a matéria. O Corinthians entrou em campo numa Vila Belmiro em festa para ser campeão pela 27ª vez. É o maior campeão paulista. Tinha a vantagem do empate e foi atrás dele que passou a correr quando o Santos saiu na frente. Cobrança de falta da direita, Durval cabeceou para a área e Cícero fez um golaço. O Corinthians empatou logo depois. Com força e insistência, Danilo mandou a bola para o gol. A conquista só não foi completa porque a trave impediu. Antes do apito final, a torcida do Corinthians começou a festejar o título com sinalizadores, o que obrigou o juiz Guilherme Sereta de Lima a interromper o jogo. Em menos de 10 minutos, a bola voltou a rolar e aí sim, com todas as garantias, a festa explodiu. Acabei machucando de novo, mas eu acho que isso é o de menos. Eu acho que
O que importa é o título, né? A gente sabia que não ia ser nada fácil, mas eu acho que o nosso time veio preparado para ser campeão. Pela terceira vez na história, o Santos deixou escapar o inédito tetra e teve que ver o maior rival gritar, pular e erguer a taça no seu estádio. O Corinthians festejou o título depois de 4 dias da eliminação na Libertadores e é mais uma vez campeão paulista contra o Santos, justamente o time que derrotou em 2009. Não tem compensação, são coisas distintas, campeonatos distintos. O que compensa é fazer um desagravo em nome do torcedor que pagou e foi assistir algo que não é aquilo que o futebol tem que mostrar. Eliminado na quarta-feira, campeão no domingo. Nenhum time no futebol brasileiro hoje cura as suas feridas tão rápido quanto este Corinthians. Isso só é possível porque é o Corinthians, tá, pessoal? Comentando um pouco sobre a partida e com o elenco que o Corinthians tem, com a possibilidade que os jogadores do Corinthians têm, a experiência com que esses atletas têm, a rodagem com que esses jogadores têm, possibilitaram com que uma derrota tão amarga para o Boca na última quarta-feira e da maneira com que foi, fizeram com que os jogadores entrassem em campo diante de um Santos, uma boa equipe do Santos, e conquistassem um título do jeito que foi, de uma diversidade tão grande, saindo atrás do placar e indo em busca de um empate, tendo oportunidades de fazer gols também, muitos gols. O Romarinho perdeu um gol cara a cara, o próprio Pato perdeu, o Danilo perdeu um outro gol onde a trave acabou salvando. Esse chute do próprio o jogador do Corinthians também, o Paulinho, acabou chocando-se contra o travessão. Quer dizer, o Corinthians acabou jogando como o Corinthians, né? Muitos imaginavam que o Corinthians pudesse se abater com o ocorrido da última quarta-feira, mas isso nós não vimos. O amadurecimento desse time, aquilo que o Corinthians construiu durante todos esses anos, buscando e trazendo jogadores experientes para montar um elenco, fez com que durante esses anos jogando junto, trouxesse uma tranquilidade ao elenco do Corinthians, para que em situações adversas como essa, o time pudesse passar por cima e levasse o título paulista merecido. Foi um time que, durante toda a competição do Campeonato Paulista, não jogou tão bem assim, oscilou muito, mas é um time que, nos momentos decisivos, brilha porque tem um conjunto muito grande. Diferentemente daquilo que nós vimos no primeiro jogo, no Pacaembu, nós vimos um Neymar a fim de jogo. Nós vimos um Neymar com vontade de jogar, mas era simplesmente um Neymar sozinho em busca de um título. Aquilo que o Santos tinha o ano passado e o ano retrasado, que era um conjunto, que era um elenco, faltou esse ano para o Santos. O Santos espelha-se, infelizmente, em apenas um jogador chamado Neymar. Daqui a pouco a gente vai trazer informações do Neymar, que possivelmente hoje deve estar acertando o seu contrato, assinando o seu contrato com o Barcelona da Espanha. Possivelmente hoje nós deveremos ter um dos melhores jogadores em atividade no Brasil indo embora do nosso país e desfilando o seu futebol lá nas fileiras do Barcelona da Espanha. Infelizmente, porque é um jogador de muita qualidade, um jogador que descreveu a sua história dentro de um clube grande igual o Santos, mas que infelizmente está indo embora porque o Brasil não é capaz de segurar jogadores como o Neymar. Infelizmente, o Santos fez de tudo para segurar um jogador como esse, mas o Brasil em si não dá condições para que jogadores como o Neymar fiquem no Brasil. Infelizmente. Eu que sou corintiano, mas me reverencio ao futebol desse garoto. É um craque, é realmente um jogador que nasceu para brilhar. E eu não tenho dúvidas que vai realmente levar esse futebol que o consagrou a ser um dos melhores jogadores hoje em atividade no país, lá também na Espanha, ao lado de Messi, ao lado de Xavi, ao lado de Iniesta, ao lado de outros jogadores tão importantes que desfilam com a camisa do Barcelona, mas também vai ser um jogador extremamente importante para o Barcelona. Eu não tenho dúvidas
nenhuma e nós estaremos perdendo aqui no Brasil um jogador de uma qualidade indubitável. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, nós somos obrigados a falar sobre um assunto, né, lamentável, que são as brigas que acontecem pós-confrontos, né, pós-jogos importantíssimos, não só do Campeonato Paulista, mas de outros campeonatos também, são esses confrontos entre torcedores. A sorte é que esse confronto não aconteceu entre torcidas rivais, aconteceu entre torcedores do Santos e a Polícia Militar. Menos mal, né? Lógico que alguns torcedores acabaram saindo com lesões, com pequenas lesões, mas a brutalidade com que torcedores se enfrentaram com a polícia antes e depois do jogo entre Corinthians e Santos foi muito grande. Vamos ver as imagens. Esta bandeira de uma torcida uniformizada do Corinthians nas mãos dos santistas foi o que iniciou a confusão. Policiais militares tentaram impedir a ação dos torcedores, o que gerou um enorme confronto. Cerca de 200 policiais da tropa de choque realizavam a segurança da Vila Belmiro. Com tiros de borracha e bombas de efeito moral, tentavam dispersar a multidão. As ruas próximas viraram campos de batalha. Enquanto um homem é detido, outro está caído no chão, ferido. Policiais militares prendem mais 2 suspeitos e fazem um cordão de isolamento em frente ao estádio. Quando a situação parece ter sido controlada, torcedores avançam de braços dados. Uma nova confusão começa. Pessoas assustadas choram. Quem presenciou essas cenas lamentáveis reclama da ação policial. Eles vêm batendo, não respeita ninguém. Tem criança aqui, tem pessoas que trabalham também, não tem só vândalos não, meu. Bomba explodindo e tem gente, inclusive, deitada nas ruas ali, com lesão, tem gente jogada no meio da rua ali, não tem socorro nenhum. Para a polícia, a intervenção foi necessária. Alguns torcedores aí do Santos vieram para cá e colocaram uma bandeira do Corinthians aqui no meio, fazendo apologia à violência. Foi solicitado que nós tirássemos, que eles tirassem a bandeira, momento em que eles vieram para cima do policiamento, entendeu? E nós reagimos à injusta agressão. É uma situação complicada que poderia ter sido evitada se não fosse a imbecilidade do torcedor de ter levado uma bandeira do Corinthians para insultar ou instigar a violência. Para que pegar a bandeira do Corinthians para insultar a violência? Para que fazer isso? Aí depois ficam comentando que a torcida A, B, C ou D, ela é vândala, ela é não sei o quê. Agora, para quê? Qual é o intuito de pegar a bandeira do rival para insultar e instigar a violência? Ou seja, o idiota que está fazendo isso, o imbecil que fez isso, foi justamente não para assistir o jogo, não para ir para uma final do Campeonato Paulista, não, ele foi para brigar. Ele foi para procurar encrenca. Então a Polícia Militar nada mais fez do que coibir a violência. Agora, foi pedido para que o cidadão entregasse ou guardasse ou fizesse o que fosse com a bandeira. Não fizesse aquilo. O idiota partiu para cima da polícia, o que a polícia vai fazer? Vai falar, ó, simplesmente, meus senhores, vou deixar vocês fazerem isso? Não. A polícia vai responder com energia as agressões provocadas por eles. Então está certo o comandante da Polícia Militar, realmente, e aí o cidadão vem, são pessoas deitadas, isso é problema deles, lá não é lugar deles estarem. Começou a confusão, vai embora para casa, ou deveria estar dentro do estádio, o que estavam fazendo ali fora? O que esse bando de vagabundo está fazendo ali fora, se não estivessem dentro do estádio? Estavam insultando, procurando briga. Se todos estivessem dentro do estádio, não estariam lá brigando. Porque isso aconteceu antes do jogo. Então são cenas lamentáveis, são cenas em que a gente não gostaria de estar mostrando, porque são cenas que não acrescentam em nada, pelo contrário, e não demonstram aquilo que o esporte justamente vem para demonstrar, que é alegria, que é o intuito de promover uma coisa saudável. Pelo contrário, essas imagens
não é de hoje que a gente mostra isso, é no intuito de mostrar ao cidadão de bem que não vá para o estádio. Infelizmente, nós somos obrigados a falar isso. O cidadão de bem não pode ir para o estádio enquanto babacas como esse continuem frequentando o estádio. É por isso que eu acho que o ingresso tem que custar 80, 100 reais. Claro que tem que custar, porque o idiota não vai lá pagar 100, 80 reais. O cara não vai ter dinheiro para pagar isso, ele não vai lá para o estádio para fazer isso aí. Popularizando o ingresso, vai acontecer isso, ó, o cara vai lá para fazer isso aí. Então tem que ser igual na Europa, custa-se caro para pagar mesmo, e tem que ser assim mesmo, não adianta. Não adianta ficar passando a mão na cabeça de vândalo como esse. Você acha que um cara desse está sendo levado para a delegacia? Ele foi para assistir o jogo do Santos? Ele foi para torcer pelo Santos? Ele foi para torcer pro Neymar? Ele foi para apoiar o time dele? Não, ele foi para brigar. Ele foi para insultar o torcedor adversário. Ele foi para provocar morte, se possível. Ou ele foi para morrer. Ele estava preparado para tudo. Muitas vezes drogado, muitas vezes alcoolizado. Que aí o cara fica machão, né? Quando tá drogado e alcoolizado, ele fica machão. Então, quer dizer, esses torcedores não deveriam estar ali. Aliás, não podemos nem chamar de torcedores, né? Não podemos nem chamar disso. São bandidos infiltrados como torcedores, ou travestidos de torcedores. Então, são cenas lamentáveis que nós não gostaríamos de estar mostrando, mas somos obrigados a mostrar porque o cidadão de bem não frequenta o estádio mesmo e não deve frequentar, infelizmente. Aliás, a Vila Belmiro já ultrapassada já, né? Já deveria não estar mais recebendo jogos de importância como essa, porque tudo bem que a Vila Belmiro nasceu antes de algumas casas que estão ali ao redor, mas não dá mais, né? Ela ficou muito pequena para a capacidade de torcedores do Santos. Então, por isso que eu concordo que os jogos do Santos já tem que ser mandado no Pacaembu ou em outro lugar. Aproveita que agora o Corinthians deve ter o seu estádio próprio a partir de dezembro. Já o Santos poderia requisitar o Pacaembu para mandar os seus jogos e começar a mandar os jogos no Pacaembu. Porque não dá mais para aguentar cenas como essa, né? Todo o confronto, todo o clássico na Vila Belmiro, seja ele contra o Palmeiras, seja ele contra o São Paulo, cenas como essa se repetem. Infelizmente, é um lugar de acesso pequeno, é um lugar que se acua facilmente o torcedor adversário. Então não dá mais, pessoal. Acho que tem que se repensar a Vila Belmiro como um lugar do Santos jogar. Infelizmente, a gente não gostaria de estar falando isso, mas infelizmente é o que tem que ser repensado mesmo e pronto. Não dá mais pra gente imaginar que o Santos continue mandando jogos aí na Vila Belmiro. Quem sofre são as pessoas que moram ali do lado. Eu já fui várias vezes na Vila Belmiro e já vi reclamações das pessoas que moram ali do lado da Vila Belmiro, que tem carros amassados, tem vidraças quebradas. Não dá para a pessoa viver em paz ali, porque não dá. Se torna um campo de guerra quando tem jogos na Vila Belmiro, principalmente jogos onde há confronto de grandes torcidas, infelizmente. Outro assunto que está repercutindo muito, e essa repercussão vem durante toda a semana, são as especulações de que a final do Paulistão pode ter sido o último jogo de Neymar pelo Santos. Como ele se comportaria em um grande europeu? Quem supriria a ausência dele no futebol brasileiro? Veja um pouco dessa reportagem. Mais um menino da Vila que cresceu. E como já aconteceu com Pelé, Robinho e outros, tem muita gente de olho em Neymar. Foi no Pacaembu o primeiro gol como profissional. Campo que foi palco de outros tantos. Além da Vila Belmiro, Neymar se sente em casa neste estádio. Mas está cada vez mais difícil deixar o jogador perto do lar. As portas da Europa se abrem mais uma vez para a passagem de Neymar. O Barcelona parece que sempre esteve interessado, assim como o Real Madrid. O Bayern da Alemanha entrou na briga. Enfim, nada ainda foi confirmado, mas ao fim do Paulistão, a despedida do craque parece inevitável. E quem gosta de futebol começa a imaginar como seria Neymar na Europa. Do ponto de vista da disciplina tática mesmo, aprender a não cair tanto, por exemplo, talvez ele aprendesse isso no Real Madrid. Eu tenho a impressão que no Real Madrid ele seria menos mimado que no Barcelona, e talvez isso, nessa situação da carreira dele, fizesse bem para o Neymar. Se o Neymar quiser ir embora, ele vai embora. Mesmo tendo um contrato, ele vai embora.
O Santos reduziu o tempo do contrato do Neymar. Ia terminar em 2015, reduziu para 2014. Se ele esperar até 2014, ele vai embora e ganha tudo, só ele. Sem sem dinheiro para o Santos. Então vai depender única e exclusivamente da vontade do Neymar. A torcida é a mais interessada no negócio, qualquer que seja, só que demore mais para se concretizar. Eu acho que ele tem que ficar mais um pouquinho. A gente gostaria que ele ficasse, né? Mas eu acho que ele não consegue, não. É a pena, né? Porque o Robinho já foi, tantos outros já foram e a gente vai sentir falta dele. Esse amor se justifica pelas conquistas do jogador. Tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e da Libertadores da América. E como esquecer de tantos gols antológicos? Além de tudo, o craque ainda deixa o clube em dia. Tem uma ideia, quando o Neymar ainda não existia, o Santos faturava pouco mais de 70 milhões de reais. Com o Neymar, essa evolução foi crescendo a um ritmo de 60% ao ano. Esse último ano cresceu um pouco menos, mas o Santos atingiu um faturamento de 200 milhões de reais. O Neymar também, eu tenho certeza, ele gostaria de permanecer no Santos até o final da carreira. Mas isso não acontece, isso é utopia. Mais cedo ou mais tarde, chega a hora. E eu acho que a hora do Neymar está muito próxima dele abandonar o Santos e jogar no futebol europeu. Ter resistido às ofertas de fora do país até agora tem dado certo para o clube. Com o Neymar, a torcida aumentou e até os penteados do jogador viraram mania. Nós temos mais que um jogador de futebol. Nós temos quase um ídolo pop. Isso eu acho que vai demorar para a gente conseguir alguém à altura. Para o Santos, o desafio também é grande. Como se manter como o segundo clube do país em faturamento de marketing sem o principal garoto propaganda? Trazer jogadores que não apenas rendam dentro de campo, que é fundamental para a conquista de títulos, mas também que rendam em termos de marketing. O planejamento, sem dúvida, é necessário. Mas para a torcida, que viu o menino crescer na Vila, vai ser difícil deixá-lo sair de casa. Fica, Neymar. Neymar, amigão, você é o cara. Um abraço, tudo de bom pra você. Gostaria, rapaz, que você ficasse, porque a galera precisa de você. Mas enfim, seja feliz, cara, e que Deus te ajude. Falou, meu filho? Tá aí o povo brasileiro, principalmente o torcedor que gosta do Neymar, o torcedor do Santos, já se despedindo do craque. Né, informações quentes de que, por mais que ele tente esconder, por mais que ele tente amenizar um pouquinho, né, porque o torcedor do Santos vai ficar um pouco bravo, não quer polemizar muito isso, mas dirigentes do Barcelona estarão hoje na Vila Belmiro, né, hoje em Santos, para tentar já trazer o contrato para que o Neymar possa assinar esse contrato com o Barcelona. E já nessa janela, no final do meio do ano, pós Copa das Confederações, já levar o Neymar já para o Barcelona, né? Os espanhóis estão confiantes nisso, já estão na maioria dos jornais espanhóis já concretizando essa informação e dizendo essa informação. Então não é eu, Guina Paiva, não é outros jornais brasileiros que estão dizendo, são os espanhóis que estão dizendo isso. A gente tem uma informação importante, interessante, que está sendo anunciada nos principais sites, né, que pipocou hoje, durante toda a tarde. Está aqui o acordo entre o diário Esportes da Catalunha. Em sua edição nesta segunda-feira, o jornal espanhol diz que haverá uma reunião entre as partes que poderá selar o acordo. Estariam presentes no encontro o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, Pedro Luiz Conceição, membro do comitê gestor do clube, Raul Sanher, diretor de futebol do Barça, André Cury e Marcos Malaquias, empresários brasileiros que representam o clube espanhol, e Neymar dos Santos, pai do craque. Segundo a publicação, seria a continuação de um encontro que as partes tiveram na madrugada de quinta-feira passada. Então já houve essa primeira reunião na última quinta-feira e que vai se estender ainda na manhã e na tarde, né, desta segunda-feira, quando Odílio e Raul teria
se reunido com o pai de Neymar no condomínio da família, no Guarujá, litoral de São Paulo. O jornal também informa que a nova reunião poderia ser o primeiro de muitos dias para a negociação. Isso porque o Barcelona ainda precisaria de acertar com a DIS, dono de 40% dos direitos econômicos do jogador. Pela divisão, o Santos tem 55% e a terceira estrela Investimentos, que é a Teisa, né? Outros 5%. O Barcelona estaria disposto a oferecer 17 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, valor que o Peixe já teria rejeitado há 2 semanas, quando o Dílio se reuniu com o presidente do Barça em Madrid. Os espanhóis, porém, batem o pé porque parte do princípio que a multa rescisória de Neymar, de 65 milhões de euros, é referente aos 3 anos de duração de seu atual contrato. Como resta apenas 1 ano de vínculo, o clube pagaria 1/3, 21,6 milhões, pela totalidade dos seus direitos econômicos. Isso é uma coisa complicada, né? Eu acho que o Santos, se perder essa oportunidade de vender o Neymar agora, por essa quantidade de 44 milhões de reais, 17 milhões de euros, o Santos pode, chegando ao final do ano que vem, ficar sem nada. Porque vencendo o contrato, o Neymar fica livre. Né? Os 56 milhões que o Santos queria, os 65 milhões de euros que o Santos queria, era referente aos 3 anos de contrato que tinha com o Santos. Caso alguém viesse no começo do contrato e fizesse o depósito. Já se passaram praticamente 1 ano e meio, quase que 2. Restando-se só o ano que vem praticamente, a metade desse ano e o ano que vem, a metade do ano que vem, para que o Neymar pudesse aí ficar com todo o direito econômico, porque não renovou. O Santos propôs uma renovação contratual e o Neymar e o pai dele não aceitou, então não renovou o atual contrato. Então o contrato do Neymar vai até 2014. Então é por isso que o Santos deve bater o martelo, eu acho que deve bater o martelo, porque caso o Santos não bata o martelo, o Santos pode, ao final de 2014, ficar sem nada de dinheiro em relação ao Neymar. Já pensou? Com todo o investimento, né, o Santos ficar sem nada de dinheiro com relação a isso? Aí o bicho vai pegar. Vamos à nossa primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação para você.